Tudo bem? Eu sou Filomeno da Terra das Finanças e eu ajudo pessoas comuns que têm alguma experiência ou não com investimentos a atingir os seus primeiros R$ 100.000 investidos com tranquilidade. E hoje eu quero falar de uma armadilha que pega muita gente e quando pega deixa a gente mais distante do nosso sonho de chegar aos primeiros R$ 100.000 investidos. Essa armadilha já pegou muita gente várias vezes, inclusive eu já fui pego algumas vezes. E ela é um sapo difícil de engolir, assim. A gente quando passa por essa situação, geralmente a gente fica mordido, assim, a gente fica bravo com o que acontece. Para exemplificar o que estou querendo dizer com isso, eu vou contar para vocês uma história. Eu desde criança, desde muito pequeno, sonhava em ter um carro, dirigir um carro. E um carro meu, próprio. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a juntar meu dinheiro e juntava um pouquinho, e foi passando o tempo, e fui juntando o dinheiro, até que aos 24 anos eu já sabia dirigir desde os 18, mas nunca tinha tido um carro. Nunca tinha comprado um carro, conseguido comprar um carro. Mas aos 24 eu finalmente consegui juntar o dinheiro para comprar o carro que eu queria. O carro que até então era o carro dos meus sonhos, né? E aí eu fui atrás do carro, tive que comprar um carro usado, claro, 3 ou 4 anos de uso pelo menos. Tive que fazer uma série de cálculos para conseguir saber se eu ia dar conta de primeiro pagar o carro e depois pagar os custos do carro. Com 24 anos, solteiro, morando em São Paulo, o seguro do carro era um absurdo. Eu ia conseguir pagar no máximo um ano desse seguro. E tudo mais, a manutenção do carro era cara, enfim. Mas fui lá, consegui, encontrei o carro que eu queria, comprei, já levei para colocar um som bacana, já coloquei, mexi na pintura, coloquei adesivos, enfim, fiz um monte de coisa no carro para deixar ele a minha cara, do jeito que eu queria. E adorava o carro, circulava muito com ele e tal, e o carro, claro, um carro com 3, 4 anos, ele já começa a dar um probleminha ou outro aqui, e eu tive alguns problemas com o carro, inclusive durante uma viagem de São Paulo para Bahia, eu tive que ir com o carro super devagar até a Bahia para chegar lá e resolver o problema do carro, depois voltar para São Paulo. Aí levei o carro no mecânico de novo, troquei mais não sei quantas peças, ou seja, gastei uma bela grana com o carro, mas o carro estava ótimo e estava lindo. Então, quando chegou um ano de uso do carro, eu já precisava vender ele mesmo. Eu tinha já outros planos para o dinheiro, precisava daquele dinheiro de qualquer jeito. E aí resolvi, fui lá, lavei o carro, deixei ele bem bacana, tirei umas fotos, anunciei e pedi um valor bem acima do que eu tinha pago pelo carro. Porque na minha cabeça aquele carro estava tão bonito que ele valia muito mais. Nem me ocorria a ideia de que depois de um ano o carro já valeria, na verdade, bem menos do que eu tinha pago. Mas enfim, fui lá e anunciei, né? Anunciei pelo quanto eu achava que era justo. E claro, todos os pretendentes que apareceram ofereciam sempre um valor muito abaixo do que eu queria. E aquilo me deixava bravo. Na minha cabeça, aquelas pessoas estavam querendo se aproveitar de mim. Elas queriam ter um carro legal, um carro bacana e queriam pagar muito menos do que o carro valia. Só que o tempo foi passando e as propostas foram desaparecendo e chegaram aí chegou um ponto que eu já estava começando a ficar desesperado. 3 meses depois eu precisava vender o carro de qualquer jeito, estava pagando seguro, estava pagando os custos do carro, ou seja, tava difícil para mim. Então um amigo sugeriu que eu fosse oferecer o carro em algumas lojas e ver o que eu conseguia de negócio. E eu fui lá. E claro que as lojas ofereceram muito menos. Porque, claro, essas lojas precisam pagar também os custos, a comissão do vendedor, precisam ter algum lucro naquilo. Eu fiquei nessa história aí, de um lado para o outro com esse carro, e oferecia o carro, e alguém ia lá e me dava um preço muito abaixo, eu me irritava, ia para casa. Eu fiquei nessa história até mais ou menos uns 6 meses, assim. Depois de 6 meses, como eu já não tinha mais como segurar a situação, eu vendi o carro e por um valor muitíssimo abaixo do que eu tinha pedido e do que as primeiras propostas tinham sido feitas para mim, ou seja, durante 6 meses eu perdi bastante dinheiro. E isso que aconteceu comigo, esse efeito psicológico de eu querer recuperar de algum jeito o dinheiro que eu tinha investido, de querer vender o carro por quanto eu achava que ele valia, isso tem um nome, né? Na economia se chama de custos irrecuperáveis, ou do inglês sunk costs, que traduzindo seria custos afundados. A ideia é a seguinte: os custos afundados, os custos irrecuperáveis, são aqueles gastos que a gente faz
que a gente não vai ter de volta. O dinheiro não vai retornar para a gente mais. E quando a gente está envolvido emocionalmente com a situação, quando a gente não pensa racionalmente, a coisa fica mais complicada, como era o caso do carro. Então eu perdi dinheiro porque eu não queria aceitar que todo o dinheiro que eu tinha gasto naquele carro, todo o investimento que eu tinha feito, não seria recuperado. Isso não fazia sentido para mim. Então eu fiquei ali enrolando, fiquei ali, sabe, esperando. Poderia ter acontecido de ter vendido por um preço? Poderia. Mas qual que é a maior probabilidade? De que não aconteça. Então, só para deixar um pouquinho mais claro do que são custos irrecuperáveis, vamos ver o exemplo do que não é um custo irrecuperável. Então, se você investe um dinheiro, por exemplo, para fazer um curso, né? Estudar, fazer um curso de um software, e aí depois no seu emprego atual você é promovido, ou você sai daquela empresa e arruma um novo emprego, ganhando mais, porque agora você já é certificado naquele aplicativo, naquele software. De certa forma, você está recuperando o dinheiro que você investiu. Não é? Um outro exemplo do que não é custo irrecuperável. Um empresário, um dono de uma fábrica, compra uma máquina e aumenta a produção dele. E aumenta a produção, está vendendo mais, está recebendo mais dinheiro também, está lucrando mais e esse dinheiro ele está usando para pagar a máquina, ou seja, está recuperando o dinheiro que ele investiu. O custo irrecuperável, ele influencia aqui no nosso caso dos investimentos, porque a gente se apega a uma coisa que tem valor para nós, mas que não necessariamente tem valor para os outros. E deixa de tomar as decisões que precisam ser tomadas, deixa de, por exemplo, vender, ou mudar, ou se desfazer, ou efetivamente negociar o que tem que ser negociado, porque está apegado emocionalmente àquilo, porque acredita que tem que recuperar o dinheiro de volta, tem que trazer o dinheiro de volta. Né? Então, se você se ofende, se sente frustrado quando você está tentando fazer um negócio, vender alguma coisa, e porque não vai recuperar aquele dinheiro que você acredita que é justo, que você merece, porque você investiu, esse é um exemplo clássico de custos irrecuperáveis do efeito dele sobre a gente, que resulta geralmente numa perda maior de dinheiro, além da perda da paz. Né? Fala de mais alguns exemplos aqui. Além do carro, vou pensar num exemplo aqui que também acontece bastante. Imagina que você tem uma casa, você construiu uma casa ou você reformou a casa e você investiu muito naquela reforma. Colocou um piso maravilhoso, colocou o revestimento que você queria, mexeu no telhado, mexeu no jardim, colocou uma fonte no jardim que você queria muito, deixou a casa linda, trocou janelas, trocou portas, fez tudo do jeito que você queria, deixou a casa linda, iluminação, perfeito. Você decide que um dia você quer vender a casa, você chama o corretor vai até lá, chega e te dá um preço muito abaixo do que você acredita que seria o justo. E você de cara já fica irritado. Por quê? Porque afinal de contas, tudo indica que o corretor está tentando te passar a perna, está tentando se dar bem. Talvez ele tenha um esquema com algum comprador, não sei, não faz sentido. E você argumenta que o piso é de ótima qualidade, que o revestimento é de excelente qualidade, que a banheira que você colocou no banheiro é muito boa, que a hidromassagem, tem até uma fonte no jardim que você colocou. Mas o corretor vai te dizer o seguinte: esse tipo de casa, desse tamanho, nessa região, nessa localização, com essa quantidade de quartos, com essa área útil, ela costuma ser vendida por X. As últimas que foram vendidas por X. Independente do que você acha, não. Esse é o quanto o mercado está disposto a pagar. Existe um outro caso também, que é quando você prolonga demais algum tipo de relacionamento. Pode ser um relacionamento romântico ou pode ser um relacionamento de trabalho mesmo. Imagina, você está num emprego já há alguns anos, você sabe que aquele emprego, que aquele trabalho seu não tem futuro mais, você já chegou no máximo que dava para chegar, já conseguiu o que você precisava conseguir, você já não aguenta mais trabalhar ali, mas você sente que você investiu tanto naquilo, como pode você simplesmente largar e deixar aí, não é? Deixar passar? Como é que eu posso abrir mão da casa depois de tudo que eu passei para reformar essa casa? Eu não posso simplesmente vender ela tão barato. Eu não posso largar o trabalho assim, depois de tanto que eu já fiz. E aí você vai prolongando, e vai prolongando, e vai prolongando, e vai indo. E isso afeta tanto pessoas, como até uma nação inteira. O caso da Guerra do Vietnã, por exemplo, é um exemplo desses clássicos. Porque em algum momento da Guerra do Vietnã, nos primeiros anos da guerra, os americanos pararam para avaliar se fazia sentido continuar com aquela guerra. Era uma guerra complicada,
disputada no outro país lá da Ásia, e enfim, no meio da selva. E alguns indícios apontavam para o sentido de que aquela guerra ali não ia representar muita coisa, ia só dar problema. Mas os americanos não queriam desistir porque na cabeça deles, dos tomadores de decisão, dos generais, dos ministros e do presidente americano, eles já haviam investido tanto dinheiro, tantos recursos e tantos americanos já haviam morrido naquela guerra que eles não poderiam parar. O resultado, a guerra durou 20 anos, foram quase 4 milhões de pessoas mortas, muito mais gente morta com certeza do lado dos vietnamitas do que dos americanos, e no fim das contas a guerra terminou sem nenhum vencedor. Por quê? Porque era uma guerra já fadada ao que seria o fracasso, né? Enfim, é uma guerra que não ia chegar a lugar nenhum mesmo. Mas não havia a possibilidade dos americanos desistirem daquilo. E você pode falar assim, cara, mas eu lavo meu carro toda semana, eu escolho a melhor cera que eu posso, eu, sabe, cuido muito bem do meu carro, eu tenho certeza que quando eu for vender o meu carro, eu vou conseguir um preço maior por ele. Pode ser que sim? Pode. Mas pode ser que não também. Pensa bem, quando você vai comprar um carro e você olha para ele e você vê que ele é bem cuidado, você pensa em comprá-lo. Por quê? Porque você percebe que aquele carro estava sendo bem cuidado, estava sendo bem tratado, que o dono ali, né, é uma pessoa responsável, mas não necessariamente você vai querer pagar muito a mais para aquele carro por conta disso. Não necessariamente. Uma outra coisa é que se você personalizar demais um objeto, uma casa, um carro, ele se torna muito valoroso para você, porque você gosta daquilo, mas não necessariamente para outra pessoa. Imagina, por exemplo, que você adora a cor rosa e resolve pintar o seu carro de rosa. Ele é lindo para você? Claro. Agora, quantos carros rosa você vê por aí circulando? Pouquíssimos. Às vezes nenhum. Durante um ano a gente não vê nenhum carro rosa. Por quê? Tem uma razão para isso. Os carros que vendem mais são carros que têm cores mais tradicionais. Então, as pessoas que personalizam muito têm que entender que aquilo pode ter valor para elas, mas não necessariamente terá para outro. Poxa, mas então quer dizer que se eu gastei um dinheirão na reforma da minha casa, coloquei mármore, coloquei banheira, não é possível que eu não consiga vender por um preço maior. Olha, é possível que você consiga vender por um preço maior. A questão é, será que você vai encontrar a pessoa que tem os mesmos gostos que você, disposta a comprar uma casa, disposta a pagar aquele valor que você pediu? Pode ser que você consiga, mas na regra, o mais fácil é você conseguir o que o mercado está pagando por aquele modelo. Né? Quem define a regra é o mercado. Então, quando você compra e quando você vende, o valor da compra e da venda tende a ser aquela definida pelo mercado. Isso acontece também no meio dos investimentos. Quando a gente pensa, por exemplo, na Bolsa de Valores. Né? Isso a gente fala em outros vídeos de investimento em ação. Mas aqui é só para dar um exemplo. Quando você compra a ação de uma empresa, você compra pelo preço que o mercado está disposto a te vender. E quando você vai vender essa ação para outro, você vai vender pelo preço que o mercado está disposto a pagar. Tem alguma relação direta com o valor da empresa? Não necessariamente. São tantas variáveis que impactam no valor de uma ação que muitas vezes o valor da empresa em si, se a empresa é boa, se ela dá lucro ou não, tem um impacto muito pequeno naquela decisão. O que importa é o que o mercado está querendo pagar, não o que você está querendo. Então, uma forma errada de você tentar recuperar os custos irrecuperáveis é tentando convencer os outros de que o que tem valor para você tem valor para ele também. Você pode tentar, claro, mas a grande chance é que você não consiga convencer o outro. É difícil você encontrar alguém que tenha exatamente os mesmos gostos que você e que esteja disposto a pagar aquilo que você pagou. Né? Você pode, inclusive, apelar, né, se você achar que vale a pena, apelar para os sentimentos da pessoa e dizer, olha, mas assim, eu gastei muito dinheiro, você precisa ver que eu investi muito e que eu tive um gasto muito grande, que eu coloquei aqui, além de dinheiro, eu coloquei também muito esforço pessoal e tal. Talvez você consiga a simpatia, a pena do comprador, mas não necessariamente você vai conseguir mais dinheiro por aquilo. Então é importante reconhecer isso. E aí entra a forma para você começar a entender por que você não deve mesmo se preocupar com os custos irrecuperáveis. Primeiro é importante que você entenda que existem certos custos, certos gastos que você não recupera mesmo.
Você compra um sorvete, toma o sorvete, acabou. Você não tem mais nem o dinheiro, nem o sorvete. Simples assim, não é? Então, certos custos a gente investe, você investe, fiz a reforma da casa, não necessariamente eu vou recuperar aquilo. Tá tudo bem, eu só preciso entender que aquilo é um custo não recuperável. E aí você também começa a pensar e começa a entender que não vale a pena você se apegar a coisas que só têm valor para você. Se apegar a isso, vai te fazer sofrer e vai te fazer perder dinheiro. Lembre-se que quem determina o valor é o mercado. E principalmente quem está comprando. O valor está nos olhos de quem compra, não nos olhos de quem vende. E se você aceitar isso, aceitar que você vai perder um pouco, você vai acabar perdendo muito menos do que se você insistir que você tem que encontrar alguém que vai pagar aquele valor. No meu caso, eu acabei perdendo muito mais dinheiro do que poderia, simplesmente porque não aceitei a regra do mercado. Então procura não tornar isso uma coisa pessoal, não é pessoal, não existem pessoas aí fora tentando te passar a perna. Eu falo isso, obviamente, sem as exceções, existem sim pessoas que podem eventualmente estar querendo se dar bem, mas tirando esse caso, a maioria das pessoas não está tentando fazer isso com você. A maioria das pessoas não tem nada contra você. Não é porque você decidiu vender as suas ações da Petrobras agora e elas estão com preço muito baixo, por exemplo, que você tem que achar que o mercado está fazendo alguma coisa contra você, contra eu, contra o Filomeno. Pessoalmente, o mercado tem algo contra mim, não quer pagar o valor que eu acho que tem que pagar. Não, não é. O que eu estou fazendo é internalizar uma coisa que não é pessoal. É só uma regra do jogo, entende? É assim que funciona. É a forma como os mercados se organizam. Também não precisa se sentir burro ou menos inteligente porque você comprou um carro por um valor e agora está vendendo ele muito, muito abaixo. Você não é burro. Não é isso. Não é isso que vai definir que você é uma pessoa burra ou não. Você simplesmente está fazendo um negócio dentro de um mercado que tem essas regras. Né? Você não é menos inteligente por conta disso. Então, você entendendo que você não necessariamente está sendo passado para trás, que você não é burro, que tudo isso é parte do jogo, você vai começar a separar uma coisa da outra e vai entender e vai sofrer menos, vai perder muito menos dinheiro do que você perderia se você simplesmente continuasse se apegando e fazendo questão de recuperar coisas que não são recuperáveis. Ok?